a situação do Corinthians. Se você falou da questão da efetividade, acho que do Corinthians, pelo menos no jogo de ontem, eu acho que é um dos problemas também, mas eu acho que o jogo de ontem é o que a produção coloca aí. Questão de ter perdido muitos gols e com oportunidades claras. Eu acho que quando sai o confronto, o Corinthians vai até o Castelão enfrentar o Fortaleza. Você já imagina que a maior chance é que o Fortaleza saia de campo com os 3 pontos. Nesse momento, né? Olhando o Corinthians de hoje e o Fortaleza de hoje. Só que algumas coisas, os gols perdidos, eles vão criando uma história dentro da própria partida, que é uma história que se repete diante de todo o campeonato. Eu já falei, o Corinthians, eu não sei se ele vai ser rebaixado, mas ele tem cara de rebaixado. E quando a gente fala de cara de rebaixado, são aquela cartilha que você tem coisas a seguir. O Corinthians tem um extracampo bizarramente problemático. A cada 15 minutos acontece um negócio novo no extracampo do Corinthians. O último, inclusive, seríssimo, envolvendo alguns jogadores e coisas até piores. Você tem uma defesa que é muito frágil. É muito fácil fazer gol no Corinthians, cara. É muito fácil. E se não... Gente, a gente não pode esquecer que o Corinthians, nesta temporada, já teve 2 goleiros que se tiveram atuações destacadíssimas, Carlos Miguel e Hugo Souza. E o Cássio também muito exposto. O Cássio estava mal? Sim, mas também muito exposto. Sinal de que toda hora tem chute no gol do Corinthians. E quando sai para atacar, acontece que a gente acabou de ver com o Pedro Raul e com o Yuri Alberto. Perde muitos gols. Cara, isso aqui, essas 3 coisas, são cartilha de rebaixamento. A que precisa terminar, que normalmente acontece, é mais uma ou 2 demissões de técnico. Porque quando isso acontece, aí a cartilha tá perfeita. Quando o Wallace falou do Garro, que ele cria, todo mundo desperdiça. Não sei se o Jorge vai lembrar. Teve um jogo do Vasco em São Januário, numa época terrível do Vasco, que o ataque do Vasco era Edmundo com jogadores nada... Não lembráveis. Jogadores que não deixaram saudade. Aí tem um jogo do Vasco contra time pequeno em São Januário, e o Vasco tá lá martelando Edmundo, se desdobrando, driblava um, rolava, o cara chutava na lua, aí deixava o cara na cara do gol, ele não chutava. Resumindo, aí tem uma última lá que acho que o Vasco tava perdendo para um time pequeno, último 42 do segundo tempo. Aí o Edmundo foi, driblou todo mundo, rolou pro cara, o cara recebeu na pequena área e fechou o olho, encheu o pé, a bola foi na lua. E o Vasco tem pro gol do gol lá da... Da estátua? O gol, não sei se é da estátua, o gol do U lá, da curva. É o contrário, é o da loja. É o gol da loja. Aí ali tem o banco de reserva. Era 42 do segundo tempo. O Edmundo foi, driblou, rolou, o cara pum na lua. O Edmundo na correria da jogada já foi embora direto pro vestiário. Era 42 minutos. Ele não foi substituído. Ele desistiu. Ele falou, não aguento mais. Larguei. Ele na correria da jogada, ele já era o túnel do Vasco, ele já continuou e foi embora. 42 do segundo tempo, é uma loucura faltava isso. 3 minutos, ele falou, não aguento mais. Pode dar dó. Não aguento. Eu falei não ontem. aguento mais. É o Garro hoje. Ele deve falar, pô, meu irmão, me tira aí, pô, não aguento mais. Não aguento mais É uma jogar. loucura isso. Eu falei ontem no prorrogação, cara, se eu fosse o Rodrigo Garro, eu estaria doente. Eu teria um problema físico, gastrite no barato. Cara, a quantidade de chances que ele cria pros... Cara, a gente viu aqui, Yuri Alberto e etc. E os caras não conseguem colocar a bola na casinha. Cara, é desesperador. Cara, você fazer de tudo. Então isso me lembra a Gisele Bündchen, que era casada esse paralelo é com fantástico, Tom Brady. Saímos de Rodrigo Garro pra Gisele Mas Bündchen. você lembra? Gisele Bündchen era casada com Tom Brady, que era o lançador do New England Patriots. Aí teve um ano que o New England perdeu na final e o Brady lançava as bolas e os caras não recebiam. Aí ela foi pra internet e falou, não dá pro meu marido lançar e ir receber. Ela botou isso, aí deu uma merda do cacete lá no peito. É que o Rodrigo Garro não tem uma esposa que vai a gente Era o Garro chegar e falar, o Garro chegar e falar, não dá pra eu dar o passe e ir pra frente e fazer o gol, né? Então assim, só falta a senhora Garro, não sei nem se ele é casado ou não, mas falta alguém dizer, não dá pro Garro criar a jogada e ir lá na frente fazer o gol. E Então, olha que a saída do Thales Magno no comecinho do jogo e a entrada do Coronado, isso não estava planejado pelo Ramon Dias,
mas acabou sendo positiva no sentido da quantidade de oportunidades que o Corinthians passou a criar no jogo. O Corinthians teve volume, o Corinthians teve construção, cara. E não dá pro Pedro Raul perder o gol que perdeu, não dá pro Yuri Alberto titubear como titubeou, e o problema é que não são casos isolados, né? O Pedro Raul é isso desde que chegou, o Yuri Alberto tem sido isso na maior parte do tempo do Corinthians. Graves problemas de então, confiança. Muitos. E parecia que ia melhorar um pouquinho no início da era Antônio Oliveira, ali no meio da primeira fase do Paulistão, até melhorou. Se perdeu, né? Mas não manteve, né? Foi uma melhora de curta duração. E, cara, quantos jogos o Corinthians fez no campeonato? 24, né? Ontem foi o 24. Em 12, ele não marcou gol. O que ilustra bem a gravidade do quadro ofensivo que o Wallace Borges desenhou. Sim. Você tem uma média de pontuação inferior a 1 por rodada. E você passa 50% dos jogos do campeonato sem fazer gol no seu adversário. Você está esperando o quê? Rebaixamento, né? Não tem outra briga. A briga vai ser um desespero, ponto a ponto, jogo a jogo, tentar arrancar vitória na Neoquímica Arena, sabe-se lá como, para não cair. Não tem outro objetivo para o Corinthians dentro do campeonato. O quadro é grave, cara. E tem, só para exemplificar isso que o Jorge falou, cara, tem um lance contra o Fluminense, eu não sou corintiano, eu estava em casa, eu soquei o sofá. O Pedro Raul saiu cara a cara, 3 minutos de jogo. Ele sai cara a cara com o Fábio e tenta cavar uma expulsão. Isso só mostra que é um centroavante que está psicologicamente afetado com o momento. Não, mas pelo menos ele tem medo de chutar, pô. Mas o lado positivo é que o Corinthians não pagou tão caro nele, né? Pois é. Aí tem o lado... Desculpa, essa contratação, até com todo respeito, não quero exagerar, mas essa contratação é inexplicável, cara. 25 milhões de reais no Pedro Raul é inexplicável. Só tem uma coisa que explica, tentar dar cala a boca pra torcida. Precisa de um centroavante, vai lá e contrata qualquer um, 25 milhões de reais. Sempre lembrando, essa média de menos de 1 ponto por jogo rebaixou todos os times que tiveram ela na história dos pontos corridos. O que chegou mais perto foi o Ceará, que se salvou com 39, mas salvaria com 37, tá? Porque naquele ano que o Cruzeiro caiu com 36. O Ceará seria salvo com 37. Só nesse caso, acabou que no fim ele fez 39, mas ele se salvaria com 37. Só nesse caso, essa média de menos de 1 ponto por jogo serviu para escapar do rebaixamento com 4 rebaixados. Então, assim, é o Corinthians, 24 jogos, 22 pontos. É uma média perigosíssima. Pode dizer, mas está pouco para sair. Beleza, está pouco para sair. Eu não estou nem considerando que o Fluminense tem jogo a menos, que o Grêmio tem jogo a menos, que o Inter tem jogos a menos. Estou nem considerando isso. Da zona só o Vitória e o Atlético Goianiense, né? Com todo respeito, acho que o Atlético Goianiense já foi. Mas você tem o Vitória só, que tem o mesmo número de jogos. O resto, 2 jogos a menos. Essa média de menos de 1 ponto por jogo, ela é uma média perigosíssima para o Corinthians. Uma muito perigosa mesmo. Já no nível de torcedor começar a fazer promessa, essas coisas aí. Vamos escutar. Gente, são 4 vitórias, né? 4 vitórias, quantas rodadas? 24. Faltam quantas? Faltam 14. Então, se dobrar, não sei se é suficiente ainda. Conseguir mais 4 vitórias, enfim. 8 vezes 4, 24, para ir bater lá nos 44, seriam mais 20 empates. Não dá. Não tem como, né? Não tem como. Quando o Ramon Dias foi contratado, muito se falou e lembrou daquilo que ele fez no Vasco da Gama, né? E aí na coletiva, o repórter foi muito bem, confesso que eu não lembro, e ele perguntou, né, qual que é a grande diferença que você tinha daquele Vasco, né, de 2023 para esse Corinthians de 2024. Olha só o que ele falou. Roda aí. Es un equipo completamente distinto. Sí, la temporada pasada teníamos un goleador extraordinario que estaba en momento justo. Pero yo creo que acá en este club tenemos atacantes que tienen muchísimas situaciones de gol. Es un momento difícil para todos. Sé que los hinchas pueden estar preocupados, pero hay situaciones que la tenemos que afrontar. Es cuando vos tenés en familia un problema, la tenés que enfrentar, decidir bien, tomar las mejores decisiones. El equipo está creciendo mucho. Desde que llegamos nosotros está creciendo, pero tenemos que ganar. Por eso intentamos con atacantes tratar de que el equipo genere fútbol y genere situaciones, y eso es lo que pasó. Mucha gente estaba pidiendo que juegue Coronado y Garros. Estamos jugando, estamos creando situações, pero temos que ser mais contundentes. E obviamente ele fala em relação ao Verratti, né? Que por muitas vezes de fato salvou o Vasco da Gama, fez gols importantes, gols que deram a vitória ou pelo menos um empate numa situação complicada.
É o que de fato mais preocupa, Jorge, essa situação do ataque do Corinthians? E responde a produção, o verdadeiro status do Corinthians. Sabe quando você colocava na época de MSN, lembra? Disponível, ocupado, offline, não sei o quê. Qual que é o status do Corinthians hoje? Desesperado, eu acho. Desesperado seria? Bolinha vermelha. Cara, é porque às vezes o torcedor ele fica incomodado, né? Quando o time dele está numa situação ruim e o analista expõe isso, né? Reforça isso. Mas, cara, é melhor você lidar com a realidade, encarar o problema, do que você ficar fingindo que ele não existe. Ou fingir que ele é menor do que de fato ele realmente é. E aí, na hora de você atacar o problema, de você encontrar uma solução, se você não souber a magnitude dele, você não vai achar a melhor estratégia. Então a situação é, sim, de desespero, de um time que tem dificuldades demais para machucar o adversário, para fazer gol no adversário. Time que não faz gol não ganha jogo, né? Pode empatar, mas não ganha jogo. E se só empatar também não escapa do rebaixamento. E às vezes, a leitura do futebol, ela é muito... Ela é reduzida a algo muito simplório, que nem sempre explica a realidade, nem sempre dá o diagnóstico preciso, mas eu acho que nesse caso específico, o Ramon Dias tem razão. Sim, não é que uma peça seja a grande solução de todos os problemas de um esporte que é coletivo, até porque, como o Wallace destacou, o Corinthians tem problemas defensivos. Mas, cara, veja as circunstâncias do jogo de ontem. Com um goleador, com um cara em melhor fase, não precisa ser o melhor atacante do mundo, não precisa trazer uma bola de ouro, mas um atacante que seja minimamente confiável, que tenha uma taxa de conversão minimamente aceitável para os padrões da Série A. Não é o caso do Pedro Raul, não é o caso do Yuri Alberto. Talvez o Corinthians estivesse numa outra situação. Faz sentido o que ele disse. Pelo menos um golzinho ontem teria feito. Eu sempre falo isso, não é muito. O Cuiabá, que agora está numa situação um pouco mais complexa, mas em vários momentos o Cuiabá não foi rebaixado porque tinha o Walter agarrando muito bem. Em algumas temporadas, acho que até o momento do Walter hoje é outro, completamente diferente também. E um centroavante que lhe dava pontos. O Daverson, no ano passado, deu muitos pontos pro Cuiabá. Ou o Isidro Pita. Né? Ou o Pita. Mas sempre deu muitos pontos. Cara, quando você tá na zona da confusão, como diria o professor Luxemburgo, você tem que... Cara, o Beckler, ele tem uma frase que ela é fantástica, que é: o jogo é muito bem jogado no meio de campo, mas ele é decidido nas duas áreas. Então você precisa ter gente que decida pra você nas duas áreas. No gol, o Corinthians até tem esse cara. O Hugo Souza tá bem, o Carlos Miguel já esteve bem. Só que no ataque, cara, não adianta. Você, numa zaga, e olha que o Hugo Souza tá bem. Traz uma pressão muito grande. Hã? Se você não faz o gol, traz uma pressão muito grande pra tua zaga. Óbvio. E você normalmente toma, né? Apesar do Hugo tá bem, você normalmente toma. A tua necessidade é ter que fazer dois. Você não tá conseguindo fazer nenhum. Ô, velho, esse aqui, ó. Subiu lá, Timóteo. MSN do Timóteo subiu. Qual que é o status do Coringão? Em um relacionamento sério. Com o quê? Com a preocupação. É uma situação complicada. É uma situação complicada, né? Assim, e ainda tem aquilo que a gente falou, e aqui eu não estou indicando nada, mas tem a situação de que o Corinthians tem que dividir esforços com Copa do Brasil e com Sul-Americana, né? Mas não chegou de repente no momento de largar de mão, de vez? Então, o Ramon Dias já botou um time bem mexido nos 2 jogos contra o Grêmio e acabou dando certo, né? O time acabou passando e tudo, ganhou nos pênaltis lá, com todos os méritos do Hugo e tudo mais, dos batedores. Mas eu acho que é hora de acender o alerta de que essa média, de novo, essa média de menos de 1 ponto por jogo, ela é muito grave, cara. Ela é muito grave. Então, assim, é uma situação de... E aí eu não tô falando, lógico, o Corinthians tendo chance de ser campeão tem que ser, mas eu acho que ganhar a Copa do Brasil ou ganhar a Sul-Americana não compensa o risco de ser rebaixado. E acho que o Corinthians não está em situação de pensar que não é um risco. É um risco, cara. É um risco. Menos a classificação de momento, mas mais essa métrica de menos de 1 ponto por jogo, que é uma média, repito, é uma média que rebaixou praticamente todo mundo na história de 4 rebaixados.